Paz do Senhor, tudo bem? Estou muito feliz de estar começando o ano com você, professor. Que dia lindo, que tempo maravilhoso é esse, tempo de trabalharmos para o Senhor Jesus. E então, enfim, chegou 2019. E eu sou Miriane Mendonça, professora da pré-aula da classe de primários. A classe de primários abrange a faixa etária de 7 a 8 anos. Vamos começar um ano abençoado, né, professor? Que benção! Já chegou 2019 e que lindo! Chegou com um título maravilhoso da classe de primários, o começo. Nada melhor do que nós começarmos do início. E a pré-aula de hoje, desse novo ano, do dia 6 de janeiro de 2019, começa com um título maravilhoso. O começo. Nossa leitura bíblica está baseada em Gênesis, capítulo 1, versículo do 1 ao 24. Estaremos falando do primeiro livro da Bíblia. Então, você que está chegando agora, professor, seja bem-vindo, que este ano seja abençoado, que o Senhor Jesus te dê sabedoria, graça e unção, para que o seu ministério seja abençoado e que a manifestação do Espírito Santo seja mostrada através da sua dedicação. Como sempre, as nossas pré-aulas têm apoio e realização do ITEC, da ADC Kids, com parceria da Escola Bíblica Dominical. Você que está chegando agora, professor, que ainda não estava nos acompanhando no ano passado, eu sempre dou uma grande dica. Você que não pode estar matriculado na Escola Bíblica Dominical, às vezes é o dia que você seleciona, né? Tem escolas bíblicas que é no domingo, outras no sábado, e algumas durante a semana. Então, dependendo do dia da sua escola, se você não pode ser um aluno da escola dominical, por você estar lecionando, então não perca o culto de ensino, que é a forma que nós temos de estudar um pouco mais da palavra de Deus, sem contar que você também tem que ter a sua parte, esse momento devocional. Então, voltando à escola bíblica, as nossas pré-aulas têm apoio do ITEC, da ADC Kids, que é do campus de Criciúma, é um departamento que cuida das crianças daqui de Criciúma, e da nossa maravilhosa Escola Bíblica Dominical, a melhor faculdade que você vai aprender sobre as coisas sagradas, sobre o eterno, sobre aquele que te chama e te criou. Amém? Mensagem do ano novo, um novo tempo. Estamos chegando num novo tempo. E eu estou te desafiando a começar 2019, professor, de forma diferente. Vamos fazer um projeto diferente, mas esse projeto tem que ser um projeto espiritual. Porque a gente faz tantos projetos, né, de querer uma faculdade, querer um novo emprego, uma nova aquisição material, mas eu estou te convidando a fazer um novo propósito dentro do seu ministério, dentro da escola bíblica, né, seja dominical ou semanal, mas dentro da escola bíblica. Eu te convido a fazer um desafio de você melhorar cada aula, buscar a excelência a cada aula, buscar um contato. A Bíblia diz que nós devemos buscar o contato, não perder o contato, guarda o contato. Então a mensagem que eu tenho é que este ano seja um ano de paz, de graça, de unção, e que o Senhor Jesus renove todas as suas forças, te dando saúde e paz, mas principalmente que você seja excelente, porque a Bíblia diz que Deus era com Josué, mas ele falou uma coisa: esforça-te, que eu te ajudo, que você possa se esforçar na presença do Senhor Jesus e que as suas aulas sejam maravilhosas, em nome de Jesus. Esse é o novo tempo, o novo tempo de cantar chegou, a Bíblia nos diz, e esse é o seu tempo, professor. Vamos lá? E aí eu deixo para você, em cada passo que eu der, em cada estrada que eu trilhar, todo o caminho que eu escolher, a tua mão me guiará. Que coisa linda quando a gente consegue confiar em Jesus. Eu fico até emocionada quando a gente consegue colocar a nossa vida, a nossa história, a nossa caminhada na mão do Senhor, porque Deus sabe o que faz, sempre fará o melhor, professor. Então, um conselho que eu te dou: vamos começar o ano de uma forma diferente, dinâmica. Tudo que passou ficou no passado. Deus está nos dando uma nova oportunidade para mim e para você, para sermos melhores em 2019. E vamos ser melhores, principalmente, na presença do Senhor. Amém? Preparando a minha aula. Você que já chegou, já sabe as nossas dicas. Mas você que está chegando agora, que é a primeira vez que eu estou numa sala de aula, o que eu vou fazer? Então, nós estamos trabalhando com as lições de primários. Vou mostrar para você. Essa é a lição que nós estamos trabalhando. É a lição de primários, que ela é
A gente pega da livraria da CPAD, eles nos fornecem esse material, tal qual a gente ensina, né, conteúdos bíblicos para você dar uma escola excelente dentro da sua classe de aula. Claro que as pré-aulas são dicas. Então, você que está chegando agora, nós estamos trabalhando na classe de primários. A classe de primários, ela abrange a faixa etária de 7 a 8 anos. E o título da proposta da CPAD para este 2019, início desse primeiro trimestre, é O Começo, Conhecendo o Livro do Começo. Sabemos que o primeiro livro é o livro de Gênesis, então nós estamos começando lá do início. É muito importante, professor, você estudar. Quando a gente fala preparando a minha aula, tem 3 ferramentas principais que você não pode esquecer: Bíblia, caderno e lição. Então você tem que ter Bíblia para estudar, tem que ter a lição para se basear, né? E o caderno para as anotações. Então, assim, são as 3 primeiras ferramentas, né, que você tem que ter em mãos: a Bíblia, a lição e um caderno. E tudo que você fizer, faça tudo com amor. Essa é a dica de hoje. Estamos começando um novo ano. Vamos começar com amor? Olha que coisa linda. Quando o nosso coraçãozinho pode bater na presença do Senhor e fazer tom, 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 tom. Eis-me aqui, Senhor. Vamos recomeçar uma nova história. 2019, tudo que você for fazer é muito lindo. Que você faça com amor. Que quando a gente faz com amor, não tem peso. A gente faz com alegria. Plano de aula. Então, qual é o nosso plano de aula de hoje? Está aí proposto, né, para você anotar. Você pode imprimir, fazer uma cartilha, né, para você ter um controle, que é muito legal, ter uma pastinha. E ali você vai botar a lição. Isso é para você, professor, né, para você colocar no seu caderno, né. Se você fizer um caderno, você pode botar no seu caderno, tira a impressão, ou cola, ou grampeia no seu caderno, para você ter uma base, um roteiro que você está trabalhando, né? Ou então fazer uma sua própria apostila. É legal você pegar esse plano de aula e fazer apostilas com as histórias que eu trouxe ali para você imprimir, para colocar, para colorir, e você fazer uma apostila, né? Então, no final do trimestre, você já tem um material super legal. Por quê? Porque, geralmente, as lições da escola bíblica infantil, né, da classe de primários, ela retorna. Então, você já vai ter uma aquisição, um novo material, né? E se você for ministro, se você ministra no culto, você pode estender para o culto da noite aquele material, você vai poder estar revisando ou até usando numa pregação de você, né? Então, assim, é um material muito legal que você está guardando, né, e fazendo uma ótima aquisição, uma biblioteca, né, muito legal, com as impressões que a gente está dando aqui na pré-aula. Então, lição. O título da lição. Qual é a lição de hoje? Né, o começo. O versículo para memorizar, você já vai anotar. Eu sempre trago 2 versículos, você pode estar anotando um versículo seu, que você procurou, que você pesquisou. Não fica só naquilo que a gente traz aqui também. O objetivo, qual é o objetivo do ensino? São as verdades bíblicas. O que eu quero ensinar nessa lição? Vamos pegar a lição de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o começo, né? O versículo da memória em ação fala lá no livro de Gênesis, que nós vamos ler. O versículo. No começo Deus criou os céus e a terra. Qual é o objetivo? O objetivo do ensino. Qual é a verdade que eu quero mostrar? A verdade bíblica. Que Deus é o Criador dos céus e da terra. Foi Deus que criou, e ponto final. O ensino principal, que a criança compreenda que ela é criatura feita por Deus, né? E a ênfase da criança não salva é mostrar para aquela criança que ainda não é salva a importância de aceitar Jesus, porque foi Ele que criou, deixar de ser criatura para ser filho do Criador, né? Então, cântico são os hinos que a gente traz. Momento missionário, é muito legal fazer um momento missionário, né? Tem crianças que não conhecem Jesus. Esse momento missionário você pode estar fazendo através de uma explicação, de pegando um país, pegando as crianças do seu bairro, trazendo um nome de uma criança, do visitante que não aceitou Jesus, né? Que está visitando, anota o nome dele, faz a classe orar. Isso são dicas que eu estou te dando daquele momento missionário, que é muito legal. Isso é uma forma de a gente demonstrar amor. E a atividade que você está propondo, né? Essas atividades que eu estou trazendo hoje e também as atividades que com certeza você fará.
E a atividade do aluno, se ele entendeu, não compreendeu, você vai fazer suas anotações e os recursos visuais que você está usando. Eu uso muito recurso visual, né? Eu uso muito isso daqui. Eu uso muito placa, porque a gente está numa faixa etária de crianças que estão aprendendo a ler. Então, é uma forma dela gravar a escrita e é uma forma dela internalizar também a palavra do Senhor. Vamos lá, continuando, que hoje a nossa aula é muita coisa. Plano de frequência. Então, botei ali, né? As nossas 13 aulas, para você poder botar ali direitinho. E aqui do lado eu botei como sugestão. Está lá na pasta, é só você imprimir. E aí bota destaque da aula. Para você imprimir, é muito legal, professor. Você imprime e coloca no primeiro quadradinho lá o nome da criança que se destacou naquela aula, né? Que foi diferente. Que tipo de destaque? Ela participou, ela trouxe um visitante, ela tem o menor número de falta. Então, vamos fazer um destaque para essa criança. Você imprime e coloca no muralzinho. Nossa, a Manuela, exemplo, né? A Manuela, ela menos faltou, ela participou, estava sempre contribuindo, falando uma coisa, falando outra. Né? E aí você vai fazendo com que a sua criança interage na aula. E isso é muito legal. Eu trouxe esse de menina, desculpa, e trouxe um de menino. Já o de menino ali é a mesma coisa, a gente já está trazendo, a gente está falando da criação. Lembram? Estamos dentro de uma ideologia de gênero aí que a gente precisa combater, porque Deus criou o gênero das crianças, do ser humano, Deus criou macho e fêmea, foi que a gente vai estudar. Então, por isso que eu trouxe 2 painéis, né? Destaque masculino e o destaque feminino. E ali, o nosso plano de frequência. Professor, eu tive uma ideia, você faz o que você quiser. Né? Essa é a minha ideia. De colocar no plano de frequência o panorama. Por que o panorama? Eu achei muito legal, porque nas outras aulas do trimestre passado, muita gente deu sugestão, muita gente gostou de botar o panorama na porta, de ter botado o panorama como um quadro. Foi muito legal a ideia que eu dei e o pessoal aceitou muito bem. Então, dessa vez, eu pensei em botar o panorama no plano de frequência. Por quê? Quando você olha o panorama, você vai compreender e vai lembrar. Então, você pode estar fazendo um panorama menor, eu vou deixar ali, e para você imprimir, para botar na porta, ou para botar no plano de frequência, entregando para a criança para ela colar aquele panorama. Está aqui uma ideia muito legal, isso são dicas. Botar o nome, vamos supor, lá vou eu de novo, né? Quando não é o Manuela, é o Pedro. Então, vamos botar o nome dos meus filhos. Vamos supor, Pedro, parabéns, Pedro. Você realizou um trabalho maravilhoso na memorização do versículo da semana. Continue assim, a palavra dos meus lábios seja agradável na tua presença, Senhor. Eu trouxe esse daqui para você fazer vamos trabalhar a memorização na semana daquele versículo. O versículo de hoje, Deus criou os céus e a terra. Então, quando chegar na próxima aula, você vai poder perguntar. Você vai poder fazer a pergunta assim: quem lembra do versículo da aula passada? Aí muitos vão lembrar e outros nem vão lembrar. Mas aquele que lembrar, você vai poder dar de presente. Vai fazer com que haja um comportamento positivo. Ou seja, as outras crianças vão querer também ganhar, né, esse cartaz de parabéns, né, esse diploma de parabéns, porque ela gravou. E aí ela vai começando a guardar a palavra do Senhor no seu coração. Então é uma dica bem legal. Eu já fiz na minha classe, né, de primários, que eu também sou professora de primários, e foi muito legal, porque tinha crianças que os pais diziam que elas incomodaram tanto que eles tinham que sentar e estudar a Bíblia para poder fazer com que eles gravassem o versículo. Né? Então, estou te trazendo essa ideia, de fazer com que a criança traga, quem me trouxer, quem lembrar do versículo, vai ganhar uma surpresa. Você não diz qual é a surpresa, só diz vai ganhar uma surpresa. E imprime alguns, né? E na hora escreve. Né? Com certeza não vai ser todos que vão lembrar, e aí vai ser muito legal, porque você vai ver o quanto eles vão estar gravando a palavra do Senhor. Continuando, certificado. Como eu falei na primeira aula, um pouco mais demorado, por quê? Para você poder compreender, professor. Estamos começando um novo trimestre. Então, tem lá um certificado de parabéns para quem guardou o versículo, né, da escola, da aula daquele dia, e aqui está o certificado
de todo o trimestre. Já deixei aqui e está lá na pasta para você imprimir. Acabou o trimestre, você vai fazer um certificado. Parabéns, Pedro Mendonça, pelo excelente desempenho na Escola Bíblica Dominical. Professora Miriane. É claro que você vai botar o seu nome, né, e o nome do seu aluno, mas já está ali para você imprimir, né, e no final do trimestre fazer aquela confraternização bem legal, e aí chama Pedro, Joana, Manuela, Caio, vai ficar muito lindo, né? Vamos continuando. E aqui é uma dica. Vamos fazer pedidos de oração? Todas as aulas? Tenho percebido que as nossas crianças estão precisando muito da presença do Senhor Jesus. Estive num lugar que eu achei muito engraçado. No final da ministração que eu terminei de ministrar, quando eu estava saindo, uma menina chamada Duda veio correndo, me abraçou. Era a primeira vez que ela estava na igreja. E isso foi no Natal. E eu achei muito engraçado que a gente fez uma festa de Natal e eu fui convidada para ministrar. E quando acabou, ela pegou um balão vermelho. Eu achei muito lindo, muito fantástico. Ela pegou um balão vermelho e me entregou e disse assim, ó, leva o meu coração, porque para tu não esquecer de mim, tia Nani. Eu confesso que eu chorei, porque foi, e estou muito emocionada de novo, que foi algo muito surpreso para mim. Ela pegou um balão da decoração vermelho, né, e ela me entregou como forma de coração, para mim não esquecer dela. E eu disse, Duda, eu não vou esquecer de você, mas você tem que vir aqui na igreja. Daí eu falei, naquele momento eu estava falando que Deus escreve uma nova história para a nossa vida, né? E aí lá ela perguntou, será que tem algo diferente para mim na minha vida? E eu disse, tem, Jesus tem. Tem algo diferente sim na vida de todo aquele que crê, né? E eu ministrei naquele dia que Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa. Basta a gente aceitar Jesus de coração, né? E obedecer às suas escrituras. Então, uma dica que eu trouxe para todas as aulas, tem muita criança que necessita, né, de oração, tem muita criança que está em depressão, que sofre opressão, tem criança que é espancada, sofre violência, né, passa problemas financeiros, seus pais, ela passa por algumas privações. Professor, vamos fazer um pedido de oração pelas nossas crianças? E aí você coloca, né, você pode imprimir esse pedido de oração para trazer na próxima aulinha, né? Vamos botar o nome de quem? Ah, hoje nós vamos orar pelo ciclano. Só bota o nome, não diz o porquê. Só bota o nome. E as crianças vão orar. Cada criança vai ter a responsabilidade de orar. Ou faz uma caixinha, ou faz um pedido de oração e cria você uma caixinha. E eles trazem toda semana. Ó, professor, eu trouxe o quê? Eu trouxe o pedido da minha família. E bota na caixinha de oração. Entendeu? Vamos incentivar as nossas crianças a orarem, né? Porque a Bíblia diz, pedir, pedir, e dar-se-vos-á. E Deus tem prazer de nos abençoar. Precisamos injetar essa fé nas nossas crianças. Continuando, chegamos na aula. E aí é o panorama. O título de hoje é O Começo. Esse é o título da lição. Todas as aulas vão estar trazendo assim o título da lição, que às vezes você pode só estar imprimindo, né? Tem muitos lugares que eu ainda escuto, que ainda não tem essa nossa lição da CPAD. Então eu trouxe o quê? Um panorama para você estar imprimindo. Você não vai deixar de dar aula. Esse é o título da lição. O começo. E o panorama de hoje é lindo, né? Por isso que eu botei lá. Achei muito lindo esse panorama. E que fala a criação, o poder soberano de Deus. Daí eu botei esse título ali, porque não existe, não tem como falar da criação sem falar da soberania de nosso Deus. Então eu escrevi, tem escrito e tem não escrito. Eu escrevi essa observação ali, mas também tem lá na nossa pasta sem essa observação. A criação, o poder soberano de Deus. Ponto central. Toda a criação de Deus é boa. Ele tudo criou para o nosso bem. Então tudo que Deus fez, fez para o nosso bem, porque Deus é bom. Memoriação. No começo Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E aí eu trouxe o também da lição, né, que a nossa lição também traz esse desenho. No começo Deus criou os céus e a terra, também está lá para você imprimir. Né? Hoje está diferente, você está vendo que nossos slides estão diferentes? Começamos, 2019 chegou e tudo se fez novo. E aí chegamos no quê? No corinho, e um corinho muito legal. Hoje nós vamos cantar O Dia em que Deus Criou o Mundo. É da Alessandra Sabatello, gosto muito desse hino,
porque ele é muito animado, muito alegre e muito teórico dentro da palavra de Deus. É muito bom, professor, quando você escolher uma música, você prestar atenção. Qual é a mensagem que aquela música está trazendo, aquele hino está trazendo? Por quê? Porque ela fica gravada no nosso coração. Vamos escutar o nosso corinho? Eu sei que Deus criou o mundo em 6 dias, por sua voz tudo se formou. Jesus falou e então tudo apareceu, foi assim que ele o mundo criou. Eu sei que Deus criou o mundo em 6 dias, por sua voz tudo se formou. Jesus falou e então tudo apareceu, foi assim que ele o mundo criou. Viu como é bonito esse coro? Quando eu falei para você pode estar até fazendo um teatro, né? Durante o trimestre, com essa musiquinha ensaiando, e no dia que fechar o trimestre, você pode estar cantando para o grande grupo ou no culto de ação de graça da Escola Bíblica Dominical. E aí está muito lindo, eu gostei muito. E você pode cantar com suas crianças. Momento de colorir, aquele momento maravilhoso que todo mundo gosta, né? Então eu trouxe ali. No princípio Deus criou os céus e a terra, que é a nossa temática, o versículo que a gente está estudando de hoje, dessa lição. O título dessa lição é a criação, né? O começo. Trouxe ali a soberania de Deus. Deus criou tudo, né? Com o poder da sua voz, com a sua infinita bondade e soberania. A criação, um pedacinho da história contada, né? Deus fez o sol e a lua, um pedaço da criação, os animais, ali para acertar e montar os dias que Deus criou. E eu trouxe aqui uma história para você poder estar fazendo, né, para as crianças guardarem. Eu achei muito legal e vou repetir de novo, porque tudo que é bom a gente repete mesmo, né? E eu vou repetir essa ideia porque teve professores que gostaram muito de fazer essa planilha, né? Essa história da Escola Bíblica Dominical. Então eles fizeram durante um trimestre todo uma história com as lições, né? E no final do trimestre a criança saiu com a sua pastinha arquivo, o que eu aprendi com Jesus. Eu achei legal porque muitos testemunhos vieram. E então estou repetindo, o que nós aprendemos com Jesus durante o trimestre. Então, uma das ideias trouxe toda a criação, né, para a criança poder guardar, pintar e guardar. E essa criação eu também fiz, né, que eu trouxe hoje para você ver como ficou. E Deus disse, apareça o sol, apareça a lua, apareça os mares, apareça as plantas, apareça os animais. Então, cada dia Deus criou. Então, eu gostaria que você prestasse bem atenção. Eu fiz também para mim, né? Eu fiz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra, né? E aí Deus fez a separação. Primeiro dia, que está ali, né? Aí eu fiz em disco. Por que em disco? Porque é mais fácil da gente apresentar, né? Para as crianças, colocar na mão das crianças e elas apresentarem. O número 1 também seria legal. Só que eu fiz 2 vezes de forma diferente para você poder entender o porquê. Na segunda aula você vai compreender. Fiz assim, ó. Segundo dia, terceiro dia, o quarto dia, tá tudo igual ali, tá? O quinto dia, tá conseguindo ver bem? Tá bem visualizando, né? Eu fiz bem colorido para você visualizar, né? Fiz o sexto dia e no sétimo eu não fiz de verde, eu fiz de vermelho. Ele descansou. Ficou um disco, ficou bem legal. Então, assim, eu fiz nessa forma de disco para as minhas crianças pegarem, amassar, não rasga, ó, não rasga, não amassa, em forma de disco não estraga, entendeu? Eu fiz assim por quê? Porque as crianças vão poder passar, olhar, botar a mão. Eu gosto muito de brilho, já notaram, né? Então, eu fiz de brilho, mas também fiz de EVA normal. Esse meu EVA ele é diferente, mas você pode fazer de qualquer tipo de EVA, tá? Continuando. E ali a dica que eu trouxe, né? Você mostrar a luz, né? Isso é uma dica. Vamos memorizar os versículos, né? Os elementos. Você pode trazer a luz, o firmamento, faz o mar, a terra, os luminares, as aves, os peixes, os animais. E aí você está mostrando no primeiro dia, segundo dia, né? Você está fazendo
Ó, eu fiz GVA também, né? A luz, o amigo, fiz uma lâmpada de coração, porque a gente está falando da bondade de Deus, do amor infinito de Deus, por isso que Ele criou os céus e a terra, né? E aí Ele criou porque Ele é o nosso amigo, né? Isso é continuidade da história que eu vou contar, né? Você pode estar fazendo também assim, para poder gravar o versículo, né? Pode estar imprimindo de papel normal. E chegamos no momento da história. A história de hoje fala sobre o começo. E o começo começou assim. A Bíblia diz que a terra era sem forma. Então ela era sem forma e vazia. Não tinha nada nela, nenhuma expressão. E Deus, com sua infinita bondade, no primeiro dia, Ele nos trouxe a separação. E trouxe a luz e a noite e o dia, a luz e as trevas. Deus criou no primeiro dia a luz e as trevas e separou, colocou o nome da luz de dia e das trevas de noite. Viu por que eu fiz o disco? Você pode estar explicando assim. No segundo dia, a Bíblia nos conta que Deus criou e começou a separar as coisas, botar as coisas em ordem. E aí Deus criou o céu, a terra, colocou o nome do céu, colocou o nome do firmamento de céu e embaixo de mar. No terceiro dia, Deus olhou e viu que precisava colorir um pouquinho mais. Então criou as flores, a floresta, as árvores e colocou ela no terceiro dia. Mas, no quarto dia, Deus criou os luzeiros, que nós chamamos, né? Que são as estrelas, e colocou na noite para iluminar. E durante o dia, colocou um lindo sol, para nos dar força, para a gente poder levantar, trabalhar. O sol foi feito para nos dar força, para nos guiar durante o dia, e a lua durante a noite. No quinto dia, Deus fez os animais do mar, baleia, peixe, tubarão, arraia, todos os animais aquáticos e os animais que voam. Mas no sexto dia, Deus resolveu colorir um pouco mais. Então Deus criou o restante dos animais. Animais como um grande jacaré que anda na terra. Animais como a galinha, que é muito necessária para a gente poder alimentar dela. Colocou animais que pudessem também participar junto da sua criação. Mas ele olhou, viu que tinha os animais. Então Deus resolveu criar o homem e a mulher no sexto dia. E quando Deus criou o homem e a mulher no sexto dia, Ele olhou e disse que era muito bom. Deus criou em toda a sua criação, mesmo de animais, mesmo no homem, macho e fêmea. O homem Ele criou homem e mulher, e nos animais, macho e fêmea. Deus criou assim, numa divisão. Mas no sétimo, Ele descansou, porque Ele viu que a sua criação era perfeita e agradável. Você viu? Contei uma história calma, para as crianças poderem gravarem, com os discos que eu montei, que é muito fácil, né? Ou você pode apenas imprimir as figuras que eu trouxe. E eu adoro essas figuras, porque cada elas tem um dia e não tem como esquecer do dia da criação. Deus criou todas as coisas. A Bíblia nos conta que no princípio não existia nada, e tudo foi criado com o poder da voz do nosso Deus. Mas no sexto dia, e aí eu trouxe para você, professor, poder trabalhar com as crianças. Sabe, criança, que no sexto dia, Deus criou o homem. Essa luva eu fiz de EVA, facinho. Fiz e costurei. Ele modelou o homem com as suas mãos, porque o homem era diferente. Por isso que Deus criou o homem com as suas mãos. Você pode estar levando dentro dos elementos da história de hoje.
E no princípio Deus criou. Tudo que Deus fez, fez com a sua voz. Mas usou suas mãos para o homem e colocou uma nova cor no mundo. Você entendeu? Você pode estar fazendo um mundo, pode estar fazendo um coração, e tudo que Deus fez, fez porque Ele amou muito, muito, muito a sua criação. Continuando. Aprendendo com a lição. O que nós aprendemos hoje com a lição? Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Deus tem o poder. Deus é onipotente. Somente Ele tem e possui todo o poder de criar e modificar qualquer situação. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina. Professor, é muito importante você estar dizendo que tudo que Deus fez, fez com o seu poder. Até o 5º dia, Deus olhou e disse que era bom. Mas no 6º dia, depois que Ele fez o homem, Ele disse que era muito, muito bom. Então Deus, tudo o que Ele fez, foi porque somente Ele tem poder de criar. Não existe outra pessoa. Deus trouxe à existência aquilo que não existia. É muito importante você frisar a onipotência do nosso Deus. Deus existe antes de tudo. Gênesis 1 e 2 diz, antes do princípio. Deus é um ser eterno. Ele existia já antes do princípio e existirá depois de toda a criação ser desfeita. Deus é um ser poderoso. Ele tem a força de criar do nada os céus e a terra. Então imagine como é o nosso Deus. O nosso Deus é tremendo. Ele é maravilhoso. Continuando e finalizando. O mundo no princípio. A terra no princípio estava sem forma. Então, antes de Deus usar o seu eterno poder para organizar tudo, estava um caos. Deus, quando chega na vida de alguém, Ele transforma qualquer situação. Professor, é muito importante você dizer que no início a terra era sem forma e vazia. Não tinha nada. E Deus trouxe a existência. Então, se Deus trouxe a existência, não tem situação difícil para Deus. Deus resolve todas as coisas, porque Ele é o Deus do impossível. Nas trevas, Deus faz a luz. A primeira coisa necessária para andarmos com segurança é a luz. A primeira coisa que Deus fez em sua obra criadora foi de converter a situação geral da terra de trevas para a luz. Deus, quando chega na nossa vida, traz a luz. Tudo o nosso comportamento para que também possamos andar em segurança e novidade de vida. A Bíblia diz que tudo se fez novo. Mas tudo se fez novo, sabe por quê? Porque Deus trouxe a luz da nossa vida. Deus é luz. E a primeira coisa que Ele fez foi trazer a luz. Mostrar que só podemos ter segurança quando vemos as coisas. E quando entregamos tudo na mão do Senhor. Do caos, Deus fez a ordem. A natureza de Deus é de ordenar. E suas ordens são dadas para organizar e manter a sua criação. Quando nós desobedecemos as ordens de Deus, o resultado é desordem. Isso se torna óbvio quando olhamos para o redor, para o nosso mundo de hoje. Hoje o nosso mundo está totalmente em desordem, né? Isso tudo por causa da desobediência de filhos com pais e muito mais coisas. Então eu sempre trago esse versículo para você estar trabalhando. Antes era um caos, está tudo em desordem. Por que está tudo em desordem, criança? Porque o homem deixou de obedecer. E o primeiro mandamento com promessa é esse, Efésios 6:1. Filhos, obedecei vossos pais em tudo, porque isso é agradável. Quando a gente deixa de obedecer pai e mãe, a gente não obedece a Deus. Como a gente pode obedecer aquele que a gente não vê, se a gente não consegue nem obedecer àquele que vê? Então aí, professor, você pode estar mencionando a importância de nós obedecermos pai e mãe. Porque se a gente obedece pai e mãe, a gente obedece a Deus. E Deus trabalha dentro da ordem, Ele traz a ordem da nossa vida. Deus enche o que está vazio. Depois de haver criado um lugar bem organizado, Deus olhou para a sua criação e viu que ainda estava vazia. Notamos que a natureza de Deus enchia todas as coisas com o bem para a glória de Deus. Deus transformou o estado de vazio da terra. Ele pode transformar qualquer situação que aos nossos olhos
nos traz vazio e medo. Quantas situações que essas crianças, as nossas crianças têm, né? E olhar a sua situação ao redor e ver que não tem saída. Mas você pode dizer que Deus pode transformar, pode preencher o nosso coração e tirar tudo aquilo que nos traz vazio e medo. A criação do homem, quando tudo estava perfeito e bem organizado, de acordo com seus planos, Deus criou o homem e o colocou no meio. Quando entendemos os propósitos de Deus para a nossa vida, ficamos no centro da sua vontade. Tudo que Ele faz em nossa vida é muito bom, mesmo que no momento choramos. Mas Deus sabe o porquê de tudo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que fizeram novas. Onde há trevas, Cristo diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá vida e vida eterna. Quando nós entendemos que quando Deus criou o mundo, Ele criou exatamente assim. Para que o homem pudesse compreender. Ele botou no centro da vontade de Deus. Olha só, essa é a nossa dinâmica. Deus criou do caos, do nada, os céus e a terra. E trouxe o homem e a mulher e disse que era muito bom. E colocou no centro da sua vontade. E Ele mandou eles fazerem o quê? Cuidar. Cuidar do que vejo, cuidado com quem falo, cuidar da terra, cuidar de tudo que Deus fez. Porque tudo que Deus fez é bom. Mesmo que nós não compreendamos. Mesmo que nós tivemos que chorar por algumas situações. Professor, é muito importante você dizer para essa criança que mesmo em situações difíceis, Deus tem o controle de todas as coisas. Então, eu deixo para você. Então, vamos começando o ano, um começo abençoado, e que eu e você possamos dizer, não quero ser só mais um. Eu não quero ser só mais um. Você quer? Eu não quero. Então, eu vou dizer para Deus. Isso é uma profecia para a minha vida e que seja para a tua vida. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade. E que o Senhor Jesus possa te abençoar e te usar grandemente em 2019. Que Deus os abençoe. Esse é o começo da nossa primeira pré-aula.